No meio do século XIV, o tempo parecia ter parado. Imagine um mundo onde a luz das velas era a única barreira contra a escuridão absoluta. As pessoas iam para a cama saudáveis e acordavam morrendo. Não era uma guerra de espadas ou reis, era uma guerra contra um inimigo que ninguém podia ver, tocar ou entender. Uma febre que atingia sem aviso, manchas negras que brotavam como flores malditas sobre a pele. Em dias, às vezes horas, famílias inteiras eram simplesmente apagadas do mapa. Os sinos das igrejas, que antes marcavam casamentos e batismos, passaram a tocar de forma frenética, até que o silêncio venceu. As cidades pararam de contar os mortos porque não havia mais quem pudesse escrever os nomes. Este não é apenas um relato histórico, é a crônica do momento em que a humanidade chegou mais perto de sua extinção total. Esta é a história da Peste Negra. Para entender o tamanho da queda, precisamos entender quão alto a humanidade tinha chegado. No início de 1300, a Europa vivia seu verão de ouro. Graças a um clima excepcionalmente quente, as colheitas eram fartas, a população dobrou. Cidades como Paris, Florença e Londres tornaram-se formigueiros humanos vibrantes, ricas e conectadas. O mundo estava interligado. Um mercador em Veneza podia comprar sedas que atravessaram toda a Ásia pela Rota da Seda, protegida pela lendária Pax Mongolica. Era uma era de otimismo, de grandes catedrais góticas subindo em direção aos céus. Mas essa mesma conectividade, que trouxe riqueza e cultura, estava prestes a entregar o maior desastre da história humana. A teia do comércio mundial tornou-se a rodovia para o apocalipse. O inimigo não nasceu na Europa, ele veio das estepes vastas e varridas pelo vento da Ásia Central, perto do que hoje é o Quirguistão. Lá, uma bactéria chamada Yersinia pestis vivia em equilíbrio com roedores selvagens há milênios. Mas na década de 1330, o clima mudou. Uma seca severa seguida por chuvas torrenciais devastou as fontes de alimento dos roedores. Famintos, esses animais e as pulgas que eles carregavam migraram para mais perto dos acampamentos humanos. O salto ocorreu nos postos de troca. A pulga, carregando a bactéria que bloqueava seu sistema digestivo, tornava-se uma máquina de picar insaciável, vomitando o veneno no sangue dos humanos. O primeiro infectado não sabia, mas ele acabara de assinar o atestado de óbito de metade do mundo conhecido. O ano é 1346. O cenário é a cidade portuária de Cafa, na Crimeia, uma fortaleza impenetrável controlada pelos genoveses. Do lado de fora, o exército mongol da Horda Dourada sitiava a cidade. Mas os mongóis estavam morrendo. Uma peste misteriosa dizimava suas fileiras. Vendo seu exército desmoronar, o Khan Janibeg tomou uma decisão terrível. Ele ordenou que os cadáveres infectados de seus soldados fossem carregados em catapultas e lançados sobre as muralhas de Cafa. Corpos pútridos choviam das nuvens, esmagando-se contra telhados e praças. Os genoveses entraram em pânico. Eles tentaram jogar os corpos no mar, mas era tarde demais. O ar, a água, a pele, tudo estava contaminado. A fortaleza inquebrável fora violada por dentro. 12 galés genovesas fugiram de Cafa, remando desesperadamente em direção à segurança da Itália. Mas elas levavam um passageiro invisível. Quando atracaram em Messina, na Sicília, em outubro de 1347, os habitantes do porto encontraram algo saído de um nesadelo. A maioria dos marinheiros estava morta. Os poucos sobreviventes estavam delirantes, cobertos de feridas negras que exalavam um odor de carne podre. As autoridades expulsaram os navios, mas os ratos já haviam descido pelas cordas de amarração. Messina foi a primeira peça do dominó a cair. De lá, a praga saltou para Marsella, o portão da França, e depois para Veneza. O motor econômico da Europa tornou-se o seu maior executor. Cada navio, cada caravana era agora um vetor de morte. A medicina da época era cega.
Os melhores médicos da Universidade de Paris estavam perplexos. Sem o conceito de germes, eles culparam o alinhamento dos planetas, Saturno, Júpiter e Marte, que supostamente liberaram vapores venenosos da Terra. O miasma. Eles aconselhavam as pessoas a não tomarem banho, acreditando que a água abria os poros para o ar corrompido. Queimavam ervas aromáticas em cada esquina para mascarar o cheiro da morte. Quando a ciência falhou, o povo recorreu à fé. Procissões massivas eram organizadas para implorar o perdão de Deus. Mas o resultado era trágico. As multidões aglomeradas apenas aceleravam a propagação da peste pneumônica, que matava pelo hálito e pela tosse. A igreja, o pilar da vida medieval, viu seus padres morrerem tão rápido quanto os pecadores que eles tentavam salvar. O medo evoluiu para a loucura. Surgiram os flagelantes, grupos de centenas de homens que vagavam de cidade em cidade, se chicoteando publicamente até sangrar, tentando absorver os pecados do mundo. Eles traziam uma histeria religiosa que desafiava a autoridade do Papa. Mas o medo também gerou ódio. Na busca por um culpado, a multidão voltou-se contra as minorias. Na Alemanha e na Suíça, comunidades judaicas foram acusadas falsamente de envenenar os poços para destruir a cristandade. Milhares de inocentes foram queimados ao vivo em praças públicas, mesmo com o Papa Clemente VI declarando que eles também estavam morrendo da praga. Era o colapso moral de uma civilização em agonia. Em 1351, a onda inicial começou a diminuir, não por cura, mas porque a bactéria havia ficado sem vítimas fáceis. O saldo era de 200 milhões de mortos em toda a Eurásia. Metade da Europa desapareceu. Entretanto, das cinzas, algo inesperado aconteceu. Com a falta de mão de obra, os camponeses que sobreviveram passaram a ter poder. Eles podiam exigir salários mais altos e melhores condições. As correntes do feudalismo começaram a quebrar. O valor do ser humano subiu. A arte tornou-se obcecada pela danse macabre, a ideia de que a morte iguala reis e mendigos. A peste negra foi o trauma que encerrou a Idade Média e preparou o solo, dolorosamente, para o Renascimento e o mundo moderno. Por séculos, a peste negra foi vista como um pesadelo distante, um conto de horror de uma era obscura. Mas hoje, olhamos para as ruas vazias e o medo do ar com uma compreensão diferente. A praga foi o teste supremo da resiliência humana. Ela nos ensinou que somos uma única espécie, conectada por fios invisíveis de biologia e comércio. A história tem uma maneira de se repetir, e a pergunta que fica ecoando nos corredores do tempo é: se as sombras voltarem hoje, o que teremos aprendido? Você acabou de assistir a um original Oblivia, histórias que nunca serão esquecidas, e juntos mantemos a história renascida. Até a próxima era.